Fala aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast internacional de Curta Mandarim aqui. Hoje tivemos um convite especial. Eu já fui dessa vida aqui e graças a Deus já deu tudo certo, eu já saí, mas estamos na Faculdade PUC aqui, gente. Em primeiro lugar aqui o Daniel. Obrigado pelo convite, Daniel. Obrigado. Daniel, por favor, se apresente em primeiro lugar. Quem você é, o que você faz aqui na PUC? Bom, sou o professor Daniel Gatti, eu sou diretor adjunto da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia. Para falar um pouquinho da PUC de São Paulo, a PUC é uma universidade composta por 10 faculdades e a nossa faculdade é de Ciências Exatas e Tecnologia, onde nós temos os cursos de computação, engenharia, design, jogos. Nossa, tá há muito tempo já? Eu já estou aqui já faz um tempo. Já faz um tempinho. Para ser 30 anos. Para ser sincero, gente, o Daniel, ele foi um grande professor meu, um grande mentor na faculdade aqui de Ciências da Computação. É o curso que eu cursei. Eu era apaixonado por programação. E depois de alguns anos, a gente fez o podcast junto com o Wagner, da Cultura Empreendedora. E agora, finalmente, já estamos kit. Estou fazendo um podcast com o próprio Daniel. Agora, vamos lá e... Wagner, obrigado também por hoje. Se apresente para o público chinês e brasileiro. Quem você é e o que você faz aqui? Bom, sou o Wagner, um dos fundadores da Cultura Empreendedora. A gente roda várias universidades para poder levar o empreendedorismo para os alunos, que é para complementar, né? Então você tem nas universidades o apoio já para quem quer ir para um concurso público, para quem quer seguir carreira acadêmica e para quem quer ir para o mercado. E aí a gente vem complementar esse outro lado, que é mostrar a realidade de como é empreender, né? Certo. Esse é o Wagner, gente. E antes de a gente começar, eu preciso destacar aqui, que depois vocês vão ver na televisão, o Noel vai colocar, os patrocinadores daqui. Primeiro lugar, o Grupo Serpa é uma empresa, um conglomerado de empresas que tem na China, nos Estados Unidos, no Brasil. Mexe com logística, mexe com o que você quiser importar da China ou conhecer na China, é só você ir lá. Claro, para você conhecer. Tem o serviço de logística, warehouse e saber quando você quer ir na China e importar com algum fornecedor, se esse fornecedor é um fantasma ou um golpista. A gente faz isso, tá bom? E a segunda empresa aqui, a patrocinadora também, se chama FY, importadora de eletrônicos da China para o Brasil, só na distribuição e no atacado. E a terceira vem a Biopapers, é uma fábrica que produz embalagens de produtos sustentáveis. Vai estar tudo aqui na descrição, tá bom? E vamos lá. Hoje a nossa vinda aqui é um pouco polêmica, Daniel. Já vamos pegar assim, com dois peitos no pé. Dois pés no peito. Dois pés no peito que se fala, né? Hoje um aluno aprende inteligência artificial na mídia social ou na faculdade ou na vida? Fala esse seu exemplo aí, vamos lá. Muito bem. Bom, para aprender qualquer coisa, assim, você pode ser autodidata, então você vai estudar, pega um livro, vai estudar, você vai aprender. Hoje em dia na internet tem muitos vídeos, tem muitas coisas que você pode assistir e aprender também. Vindo para a universidade, você vai ter um aprendizado formalizado. Formalizado. Tem como você explicar esse formalizado em umas palavras? Uma coisa, porque aí você tem, você segue um certo formalismo, que é, por exemplo, eu estou assistindo um vídeo, né? O vídeo, quem está apresentando, ele vai mostrando, ele traz mais um aspecto prático de uso do que como que funcionam as coisas por trás daquela tecnologia, por exemplo. Entendi. E aí na universidade você acaba aprendendo como funciona e como que você pode usar essa tecnologia, né? Então isso é um pouco assim, a formalização é quando você põe padrões, põe regras de como usar e sair dessa. A gente estava conversando aqui, né, que antes do podcast a gente estava almoçando e depois conversando.
São os programadores que criam códigos atrás de algoritmos para se criar uma inteligência artificial. Tô certo ou tô errado? Não, tá certo. Tá certo? Tá certo. Tudo bem. E de onde, digamos, hoje tem o ChatGPT, DeepSeek, tem uma série de outras inteligências artificiais que vocês já comentaram. Eles saem de onde isso? Sai de uma faculdade, de algum gênio que tem alguma faculdade? A gente tem o estudo de algoritmos, né? A computação mais moderna vem depois da Segunda Guerra Mundial, né? Lá a gente, quem assiste, ouviu o filme do Alan Turing, né? O jogo da imitação, lá tem o Colossus, que foi o primeiro protótipo de computador. Depois a gente teve aí uma evolução da tecnologia, de sistemas digitais. Então a gente começou a ter um processador, então as máquinas ganharam mais potência. Nós tivemos uma época de computadores de grande porte, depois a gente teve mini computadores, o computador desktop, e hoje a gente usa o celular, que tem uma capacidade sensacional. Então, muitas coisas vêm da universidade com pesquisa, a indústria se apropria ou a indústria cria os seus laboratórios que também pesquisam e desenvolvem. Mas esses pesquisadores são as pessoas que já se formaram e tal, são pessoas e assim formadas vai. E tem, por exemplo, a Apple mesmo, quando surgiu na garagem, né? Mas tinha o Steve Jobs visionário, com ideias, mas tinha um engenheiro lá. Um engenheiro que aplicava. Que sabia as questões formais de como funciona a eletrônica ali, como funciona um chip, essas coisas. Não tem como uma pessoa fazer tudo, impossível. Hoje em dia é muito difícil. Praticamente. Assim, apesar que hoje em dia está muito mais fácil. Eu fiz curso técnico, né, antes de vir para a graduação para a universidade, e lá a gente desenvolveu algumas coisas com eletrônica, só que era muito mais difícil. Hoje em dia a gente já tem alguns kits de eletrônica que facilitam demais a vida. Está nas escolas, né? A gente tem aí o kit do Arduino, o SP32, em que você consegue já ter um controle de uma série de sensores, de atuadores. Então você já tem uma eletrônica aí embarcada e uma parte de programação muito interessante que as crianças estão tendo acesso. Né? Importante isso. Posso falar que é faculdade ou universidade? Aqui é a universidade, mas nós temos dentro da universidade é a faculdade. Tá bom. Na faculdade aqui, como é a introdução da inteligência artificial para os novos alunos? É que eu já não faço ideia. Não. Boa, né? Não, assim, depende muito do curso. Hoje em dia, com essas novas ferramentas, com a IA generativa, todas essas ferramentas, ChatGPT, aí eu tenho o DeepSeek, a chinesa. Tem várias, né? Está acessível no celular, está acessível em qualquer lugar. Então os estudantes têm acesso a essa inteligência artificial. Você incentiva? Eu incentivo a usar, mas você tem que ler o que ele está respondendo. Não adianta só coloca o código para mim, HTML, pega e copia. Nem sempre funciona. Não. E aí o incentivo é assim, enquanto você está usando, você é um usuário dessa tecnologia. Num curso de ciência da computação, por exemplo, que é o que nós temos, que é o que você fez aqui, você vai aprender a como estruturar os algoritmos e quais são esses algoritmos. Né? Agora, esses algoritmos de inteligência artificial, eles já vêm de épocas onde antigamente a gente não tinha acesso a tantos dados para fazer o treinamento da inteligência artificial. E hoje, com a internet, com os recursos que a gente tem, com a computação em nuvem, a gente tem muitos dados. Então a gente consegue fazer um treinamento melhor do que tem na rede. Né? Perguntas assim que eu sempre recebo. Tem inteligência artificial. Você falou uma frase aí que eu gostei quando a gente estava almoçando. Ela é o seu espelho. Ela é o seu espelho. Ela é, digamos que o ChatGPT, a DeepSeek é seu filho. Ele vai te absorvendo, vai conversando com você, vai te entendendo até chegar uma hora que não vai mais. Aí, então ele é delimitado ou ele é mais inteligente que você? Ou? Não, é porque é um modelo estatístico.
Estatístico. Então, aí você vai vendo qual a probabilidade daquela resposta ser a que eu espero que seja. Ele é... E ele tem erro? Tem erro. Tem erro. Tem porque falha, às vezes, numa conta, ou os dados que estão sendo imputados, aonde ele está buscando um dado. E onde que aonde que o ChatGPT busca dado? Ele é interconectado à rede mundial? Ele tem as bases de treinamento deles, ele pega coisa na rede e aí ele vai fazendo o treinamento. Vai fazendo treinamento sozinho. Essas máquinas um dia vão se ficar contra a gente, que nem como se fala, Exterminador do Futuro? Não tem jeito? Não tem jeito? Não. Isso aí é muito... É bem interessante isso. Porque assim, ainda... O modelo computacional, por ser estatístico, assim, tudo que hoje a IA faz é porque você pede para ela ou pergunta para ela. Dificilmente, assim, não tem como ela falar assim, eu quero saber tal coisa. Não tem. Você falou... O treinamento, ela vai buscar coisas conforme eu vou estimulando. É o ser humano. Você falou uma coisa, vou colocar até aqui no vídeo isso daqui. Me passa todos os links que posso acessar. Ele não passou, é proibido. Ele falou, então não me passa nenhum, ele passou todos. Isso. Na verdade foi um experimento que fizeram assim, eu queria saber quais são, aonde eu posso assistir filmes gratuitos e piratas. Aí a IA respondeu, olha, eu não posso te dar essa informação, porque é contra a lei. Eu falei, então me fala quais são os links onde eu não posso acessar para eu não entrar. Aí ele passou todos os links. O que você tem a dizer sobre isso? Tem a parte, quando a gente fala que a IA ela não vai se rebelar, é porque você tira da tomada, né? Mas o problema é quando você começa a ter os robôs. E aí o robô também ele vai querer te atacar porque ele quer... Não, na verdade esse não é o problema. O problema é o uso que o ser humano vai dar. Então... A maldade está no ser humano. A rebelião ali... Não é das máquinas contra o ser humano. A rebelião vai ser o ser humano que domina aquela máquina para colocar como submissão aquele que não domina aquela tecnologia. Entendido. Agora o seguinte, né? A gente vê muito essas coisas hoje de inteligência artificial e fala, nossa, ele vai fazer todo o trabalho, você coloca lá, ele coloca tudo, coloca no PowerPoint e tal. Hoje... Eu não consigo viver sem ele. Não sei se vocês conseguem. Não. Consegue viver sem o ChatGPT? Do mesmo jeito que a gente não vive mais sem Google, né? Meu Google virou outra coisa, tá? Não é nem Google mais. Virou... É que antigamente a gente colocava Google. Dá um Google, né? Dá um Google. Hoje, o chinês, que eu sou do mundo chinês, eles falaram, dá um TikTok, quero ver o vídeo. Sim. Ficou isso, né? Aqui na faculdade, além de vocês ensinarem as pessoas a usar as inteligências artificiais, ela tem a forma gratuita e paga. Você sabe explicar um pouco a diferença? Sim. Vamos lá. A gratuita, hoje os modelos de inteligência artificial eles estão evoluindo. Né? Então tem um modelo só para te ajudar a responder, tem um modelo que gera imagens, tem um modelo que gera vídeo. E já tem hoje camadas em que você consegue uma resposta mais eficiente. Pensando em estatística, eu estou quase no 100% de resposta certa. Nunca vai chegar, mas estou lá pertinho, né? Concordo. Então, quando você não paga, você tem acesso a alguns modelos que não vão tão profundamente. Aí, quando você paga, você tem acesso a mais recursos. Por exemplo, o ChatGPT, o não pago, você não consegue carregar um arquivo. E quando eu pago, eu carrego um arquivo. Então, às vezes eu falo assim, eu quero analisar um texto, um aluno, por exemplo, me mandou uma resposta de um trabalho. Eu carrego esse texto e vou conversando com o ChatGPT para ir descobrindo coisas, né? Porque às vezes eu faço uma leitura e eu enxergo algumas coisas, mas quando eu vou interagindo, os caminhos que a IA vai fazendo pode me trazer outros insights. De certa forma ele ajuda, mas tem que usar ao favor para ensinar, para aprender mais, né? Digamos, a gente a olho nu a gente só enxerga isso, mas ele vai te dar vários caminhos e que pode em pouco tempo você colocar uma resposta que o aluno possa aprender muito mais. Sim. Tá certo isso.
Quem não usar a inteligência artificial, digamos, os alunos que não usarem inteligência artificial para aprender, vão ficar para trás? Vão aprender, posso falar, menos rápido? Poderia, às vezes pode, então, depende do estudante, do aluno, né? Porque você pode ter a inteligência artificial, que você vai buscar coisas mais pontuais, diretas, então você acaba tendo aquele aprendizado mais rápido, pode acontecer, como também pode, não ajudou a aprender, ele tem que fazer exercícios, tem que fazer outras coisas. O que os estudantes têm que tomar cuidado é que, às vezes, como a IA te responde rápido, você fica com preguiça de fazer ou de ler. Isso é verdade, isso é verdade. Por exemplo, a gente tem um caso de um professor que ele deu uma prova, né, e era online a prova. Então o aluno entrava e respondia. Só que no enunciado da questão, o professor colocou, olha, conforme discutimos em sala de aula. E a IA, o aluno pegou a questão, colocou na IA e a IA respondeu, olha, o assunto que você está falando é sobre isso, mas eu não tenho como saber o que o professor conversou em sala de aula. Só que o aluno não leu. Copiou e colou e entregou para o professor. Aí assim, a questão e a discussão e a polêmica é: o que você quer estudar? O que você quer aprender? Como você quer aprender? Porque a IA vai ser pode te ajudar, é uma ferramenta. Em algumas ações pode funcionar como um agente. Então, por exemplo, eu recebo 200 e-mails por dia. Putz, eu gasto 1h30 para olhar cada um. Só que desses 200, 155 e-mails são spam, propaganda e tal. Então eu posso colocar... Importante. Eu não cheguei a pensar nessa forma, mas agora que você falou, eu falei, nossa, é bem mais importante você usar uma IA. Não dá para ficar sem mais ela. As empresas, vamos falar, já que estamos nas faculdades aqui, as faculdades que não usam IA, vai ficar para o passado? Eu não digo, então, assim... você da tecnologia, você sabe. Se a gente pegar a história, assim, o aprendizado acontece, eu tenho os livros, né? Ler um livro ainda vale a pena. O que pode é não ficar para trás, mas você vai às vezes demorar mais tempo para chegar naquele resultado que você espera. Então, pode acontecer, mas não é que dificilmente não se adota, porque o estudante está com a IA no celular. Tá toda hora. É que isso é meio, né? Meio. É a mesma coisa. A gente fala, né? Vou fazer um curso. Aí vou fazer um curso aonde? Vou fazer um curso presencial, um curso EAD, um curso por PDF, porque você baixa um PDF e aí o PDF tem vários links de vídeos para você assistir. Então, assim, não depende muito do meio. O meio ele vai evoluir. Então, a gente está falando da IA. Depois pode ter uma outra coisa no futuro que a gente ainda nem sabe, mas ainda é meio, né? O principal ativo nesse aprendizado, o ator, na verdade, né, é quem tem o interesse de aprender, né? Porque a máquina, por si só, ela não vai aprender por ela, né? Tudo que está ali para gerar um conhecimento vai demandar de uma pessoa. Então, se você não demandar ali para organizar essa informação e com essa informação você gerar conhecimento, simplesmente é só informação lá, né? Então, não só na faculdade, ela vai ficar para trás em termos de se não se adaptar ao modelo do aluno. Porque o aluno vai olhar o professor, aí ele vai falar, de novo, está dando isso daqui, está aqui, né? Uma nova adaptação exige dos dois, né? Exige tanto do professor, quanto do aluno, quanto do programa. Eu acho bacana. A gente falou disso. E as empresas que não adaptarem junto com a inteligência artificial? Pode ser uma lojinha, ou uma distribuidora, ou uma logística. Vai ficar para trás? Vai ficando para trás. Agora, depende muito do comércio local, né? E como as coisas acontecem. Se você tem um foco local, num bairro, numa cidade, de repente aquela loja hoje fornece um produto que as pessoas precisam e aí eu não preciso de uma IA para vender.
Agora, quando eu quero expandir, crescer, atender outras necessidades do público, a inteligência artificial vai poder auxiliar. Bom, convenhamos, o pessoal que está assistindo vai querer acompanhar, né? Ninguém vai querer abrir uma coisinha para atender um povo pequeno, entendeu? Exato. Eu acho que nenhum aluno também da PUC entrou para a PUC só para falar, vou aprender a programar. O que você aprende, se você for um CDF ou um cara fora da curva, você aprende sozinho também. Mas a faculdade faz uma diferença. Eu sou a prova porque eu mal sabia falar português aqui, o Daniel também me ensinava isso daí também. Agora vamos lá. Essa parte eu gostei da resposta de vocês. Agora na sua parte, Wagner. O Wagner, gente, eu conheci ele também aqui na PUC. Ele sempre é cheio de networks. Tudo que vem de network ele me recomendava. Vai ter networking de IA alguma coisa? Já tem, na verdade. Já tem algumas organizações que elas estão pegando algumas empresas e mostrando cases de uso, né? Porque hoje, para você ter uma ideia, vou tentar dar um exemplo muito prático. Hoje, para você fazer, por exemplo, uma pequena empresa, para ela competir com uma grande, era meio que impossível. Uhum. Então, desde você fazer uma peça na internet, para você fazer uma arte, né? Para você publicar a publicidade ali, para você fazer a sua postagem, né? Então, você tinha uma grande empresa que tinha uma outra empresa contratada de marketing, que tem excelentes profissionais que vão ajudar a sua empresa a vender. Só que isso tem um custo, né? É caro. E aí vem a pequena empresa, ela fala assim, tá, a IA ela vai saber, né, ali tudo de melhor que é utilizado por essas grandes empresas para criar campanhas de marketing, só que você pega uma pessoa e aí você fala assim, eu quero o estilo de campanha igual a campanha dessa empresa, tal, gere para mim uma estrutura de campanhas para a minha empresa. Estrutura e artes também que tenham a ver, né? É uma papelaria, é uma sorveteria, vai ter imagem sendo rodada ali, né? Até vídeo, né? Da pessoa experimentando um sorvete. Então, assim, você está empoderando o pequeno empresário para ele poder competir com os grandes. E aí, obviamente, os grandes eles têm que se mexer, por eles terem mais dinheiro, aí eles vão evoluir um pouco a mais, né? E aí depois essa evolução acaba indo depois também para a pequena. Mas sabe o que eu achei interessante que ele falou assim? Eu não sei se você concorda, né, Daniel? É a primeira vez, eu acho, que o mercado está sentindo, e eu ouvi várias notícias sobre isso, que os pequenos hoje estão podendo competir com os grandes por causa da inteligência artificial, né? Eu vejo isso hoje, trabalhamos aqui, tá tudo certo? Pelo YouTube, pelo TikTok, pelas mídias sociais, e eu vejo que algumas vezes é assustador. Em que parte, Daniel? Hoje tem até Avatar, né? Avatar, você não sabe se... E ontem, por acaso, eu estava vendo no TikTok da China e o Elon Musk fez o robô dele. O chinês fez um robô ser humano. Não é ser humano, mas... Humanoide. E eu fiquei com um pulga atrás da orelha. Falei, dia 25 de janeiro eu estou indo para a China, como falei para vocês. E quero ver se isso é verdade. Só vendo para quê? E aí eu vou poder falar, Daniel, é verdade, Wagner, é verdade, fizeram um robô mesmo, que nem ser humano aqui, humanoide. E aí o que me bate na cabeça é o seguinte, a gente vai poder distinguir aqui há 2 ou 3 anos, 5 anos, o que é verdade e o que é falso? Nas mídias sociais, no ChatGPT ou informações, fake news? Essa é uma boa discussão. A gente tem uma discussão aí em cima de fake news, de tudo, de como gerar, né? É muito difícil hoje, assim, você tem testes, né? Quando uma pessoa está falando a verdade, quando ela está falando uma mentira, né? Você consegue detectar como a pessoa fala, como ela olha, como muda a pulsação dela, você consegue ver verdade ou falsidade. Para a máquina, não existe falso ou verdadeiro. É que nem você falou que não erra na matemática, alguma coisa assim? Não tem. A conta que você pede para ela fazer, ela faz. A gente, uma vez vendo uma palestra do Marcelo Taz, foi muito legal,
E é uma coisa que a gente já sabia, né? E ali ele externalizou de uma forma muito interessante. Na minha época de jovem, a gente tinha fita cassete. Uhum. E aí a gente comprava o aparelho com 2 decks, porque a gente copiava uma fita para outra. Sim, exatamente. Na terceira cópia, a qualidade era péssima. Porque era um sinal magnético tal, e aí vai perdendo a qualidade com o tempo da reprodução. No mundo digital, aquela sequência 0, 1, 1, 0 não muda nunca. Se eu reproduzir e copiar 500 vezes, vai ser a mesma sequência. Eu não vou perder a qualidade. Então, não importa o que você faça, no digital você sempre vai ter aquela qualidade. Agora, no digital, se essa sequência 0, 1, 0, 1 é falso ou verdadeiro, a máquina não tem ideia. Então, o ser humano que está postando aquela informação, que está postando aquilo, que vai dizer se ela está inventando ou não. É o ser humano. Não tem nenhuma marcação e não tem... a não ser assim, que você possa... Hoje, eu falo uma notícia, eu posso, de repente, pegar pela forma da voz que eu estou falando e falar assim, olha, pode ser que você esteja mentindo nessa hora, né? Mas é uma percepção assim, muito, muito pequena. Ou os trejeitos. Com a IA, isso pode ser mascarado, porque aí eu posso pegar um algoritmo e aí eu simulo de forma que eu falo assim, só simulo o rosto de quem fala a verdade. Porque a gente já tem estudos de qual feição eu faço quando eu estou mentindo, eu pisco para cima, olho, sei lá. Então, aí você tem como gerar coisas e aí ser falso. Ou pegar minha voz e colocar numa outra imagem. Ou interligar os próprios pontos do que você já conhece, né? Porque hoje eu já mesmo já vi no TikTok como que era que uma pessoa falando e depois fizeram um vídeo dela falando totalmente a coisa oposta. Eu falei, rapaz, fizeram fake news aí. Mas a inteligência artificial faz isso. Agora, da parte do Wagner, sobre o ChatGPT e o DeepSeek, o que você acha disso? Eu tenho um olhar sobre isso, tá? Olhar chinês, tá, gente? O mercado te oferece... Eu falo o mercado. Tudo que surge eu falo que é o mercado. O mercado te ofereceu 2, 3, 10, 50. Use o 50. Eu vou falar isso. Use o 50, veja a diferença, veja qual que pode usufruir, qual que você pode ganhar um dinheiro, te pode ajudar. Pronto. Não vai conseguir saber todas, mas use o quanto tiver, na verdade, a parte gratuita e a parte paga. Por que eu falo isso? Porque estamos no Brasil, né? E no Brasil muita coisa é livre, então isso eu aprendi aqui. E o que você tem a falar disso, dos dois? Então, eu como sou uma pessoa liberal, e para mim eu vejo assim, independente. Então, se você usar o DeepSeek, obviamente, se você falar mal do governo chinês, não vai aparecer ali. Mas, ao mesmo tempo, se você está utilizando uma outra empresa, uma empresa americana, enfim, você pode ter deturpação também das democracias e você também ser boicotado por aquilo que você está buscando numa outra tecnologia ali, seja de que país for. Então, assim, eu acho que quanto mais tiver, melhor. Porque se você tiver que falar mal da China, você fala numa IA que você sabe que não vai, né, te perseguir ali ou vai censurar as respostas. Ao mesmo tempo, se você quer falar mal dos Estados Unidos ou falar de qualquer outro, que você sabe que é daquela tecnologia, você sabe que tem um concorrente que você pode ir lá e que lá você vai falar que você não vai ser censurado porque ele quer saber o que está acontecendo ali naquele outro, naquela outra tecnologia. Então, eu vejo que quanto mais, melhor. Né? Então, as pessoas elas terem essa liberdade de escolher aonde elas vão utilizar, inclusive até em internet. Né? Tem um pessoal hoje que fala, não, mas a China, junto com alguns países, estão criando uma rede paralela e isso já não vai ser mais internet, porque vai passar por um grande filtro. Né?
tudo bem, né? Então, se você quiser falar alguma coisa mais sensível, fala na outra rede, que a rede é mais aberta. Se você quer falar uma outra coisa, sei lá, que tem a ver com o país que você está falando, usa outra rede, né? Que está sendo utilizada. Então, quanto mais, melhor. E aí, cabe ao empresário saber tirar proveito de todas elas para poder ganhar dinheiro. Porque, no fim do dia, o que manda é o quanto você conseguiu trazer de caixa para a empresa. Concorda também, Daniel? Concordo. Não, eu quero pôr aqui. Eu acho essa discussão é muito boa, porque uma das coisas aqui, que nem tem isso, aí entra assim, vou falar mal, vou falar isso, vou falar aquilo. A coisa mais importante que eu vejo aí na educação, das pessoas serem educadas e terem o conhecimento, é para saber discernir qual IA que eu tenho, o que eu posso fazer com cada IA. Exatamente. Então, aí, usar todas, eu acho sim, você tem que usar, experimentar e saber o que você pode fazer. Porque uma das coisas que a gente sabe é assim, se eu treinei a IA com dados que estão viciados, que estão com problema, que não são dados bons, o resultado vai ser torto. Vai ser péssimo, né? Aí o grande lance é assim, eu tenho que saber que aquela IA, ela não me dá nenhum alerta, ela não fala nada e simplesmente vai dando os dados. As pessoas falam de alucinação, ou o que eu vejo assim, é um caminho que a IA percorreu e te trouxe um dado. E a IA é assim, se você pede uma coisa que ela não achou referência, ela coloca qualquer coisa no lugar. Aí, ó. Entenderam? Não é que ela assim, ela inventa. Não. Ela vai põe jogar alguma coisa no lugar. Ela não achou, ela põe alguma coisa no lugar. E não se sabe se está... Não sabe a coisa. É interessante porque na universidade a gente tem que fazer o horário de aula dos alunos, né? E aí os professores dão a disponibilidade. Então, imagina como a IA resolve o problema de assim, todos os professores deram disponibilidade de segunda a quinta-feira. Ninguém deu disponibilidade na sexta-feira. Como é que a IA resolve isso? Não resolve. Essa IA que está aí, ela inventa um professor para pôr na sexta-feira. Não é que ela inventa. Não tem ninguém, ela não deixa sem terminar. Entendido. Aí ela põe alguma coisa. Cabe a gente olhar e falar, opa, peraí. Agora, o que eu falo de educação é isso. Como é que a gente avalia qual IA que realmente está sendo justa, qual IA que está me trazendo os resultados que eu espero, com os dados que eu tenho ali imputados. Interessante, ô Daniel. Já que você usa, né? Eu uso. Usa. Todo dia, como eu? Tenho todo dia. Todo dia. Certo. Não tem nada de você usar, gente. Ruim de você usar IA. Agora, quais inteligência artificial que você fala, olha, não é certeza, mas aqui pelo menos eles te dão uma resposta contundente, que dá para seguir, dá para estudar? Algumas IA que você indica para os próprios alunos, para o... eu tenho usado, eu uso o ChatGPT, eu estou experimentando todos. Tudo bem. Que a gente vai fazendo pesquisa, né? Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo sobre video wall, que a gente colocou um aqui na faculdade. Video wall? Video wall, né? Uma parede de vídeo. Tá. Né? Para dar informações para os estudantes. Certo. Né? Então a gente está escrevendo um artigo da experiência da gente ter implantado isso. A gente foi com a IA, tem eu e mais 2 professores pesquisadores, a gente pediu, ela ajudou a gente a trazer uma estrutura. A gente tinha uma ideia, foi discutindo, falou, olha aí, legal. Aí eu falei assim, mas não adianta, não é isso. Eu quero saber a percepção do meu estudante que está aqui no campus. Então eu fiz uma enquete com os estudantes, mandei um formulário, tivemos várias respostas, várias ideias legais, que a IA nunca ia ter essa percepção. Pode ser um pouquinho de emocional isso daí, que a IA nunca vai ter? A IA nunca vai ter emoção. Por favor, continue. Mesmo, não tem como mesmo? Não tem como. Não? Nesses modelos que a gente tem hoje, não. Mas um dia... Eu não sei se surgiu algum modelo, um computador diferente, tem aí a computação quântica que está surgindo com novas possibilidades, mas dos modelos computacionais que a gente tem hoje não tem emoção. É aquilo que eu falei, ela consegue perceber porque eu crio um padrão. A IA é boa de descobrir padrões e testar padrões.
né? Então, ela consegue perceber se eu estou feliz, se eu estou triste, né? Então, se eu sou uma pessoa muito sorridente, aí você já não sabe se eu estou feliz ou triste. Então, ela vai olhar e falar, olha, parece que você está feliz. Então, é sempre, quando a gente fala de estatística, é sempre olha, tem uma chance de ele estar feliz. E essa chance é alta, então vou falar que está feliz. Tá bom. Né? Entendeu? Essa é a ideia. Boa resposta. Essa é a ideia. Pode até ter, mas vai ser simulado, né? Porque as emoções, elas simulado? Vai ser simulado. Porque, na verdade, ali você está com 0 e 1, né? A máquina é isso, é 0 e 1. E para você falar de emoção, em termos de ser humano, envolve química, né? Envolve adrenalina, endorfina, envolve muitas questões que não tem isso na máquina. Entendeu? Então, se você não tiver uma máquina que tem essa percepção, né, do ser humano, para você ter, como que eu posso falar, você medir esses níveis em tempo real. Então você vai ter um relógio que vai medir em tempo real os níveis, porque daí sim você consegue ter ali as emoções e emular essas emoções. Mas se você não tiver isso, nunca vai ter emoção, porque envolve química. Viajar um pouco na história aqui, é bom, né? Como que tá essas notícias da empresa X, o Elon Musk, implantar o chip na cabeça do cara lá? Vocês estão seguindo isso? A gente dá uma olhada. Dá uma olhada. Aqui na universidade, aqui no campus, né? A gente tem um curso de engenharia biomédica. E é muito legal, é sensacional, né? Você falou do robô humanoide, eu tenho um, depois eu te mostro lá na sala do lado. Tem já de um projeto francês, os alunos imprimiram. E a gente agora vai fazer alguns experimentos, né? A gente tem muitas pesquisas aqui na área de próteses. Então pega uma prótese, a pessoa perdeu a mão, perdeu um pedaço do braço, a gente tem a prótese, que aí pega os sinais vitais e a gente consegue, o projeto, pegando só alguns sinais de algum músculo, conseguir mexer a mão, consegue mexer os dedos e tal. Então, você tem aí uma riqueza muito grande de como trabalhar isso, né? Então, a gente começa a olhar assim, os efeitos de como colocar sensores, pegar ondas cerebrais, né? Pegar o movimento pelos olhos, né? Já tem, né? Tem. Só precisa ser aperfeiçoado, fazer, né? Eu vi um aparelhinho que a pessoa põe na boca o mouse, então você consegue mexer a língua e mexe o mouse na máquina, né? Que também, desculpa, mas isso daí vai ajudar muito na parte da medicina também. Vai. Eu tô falando isso porque eu tenho um amigo, né? Muito amigo meu, e ele foi fazer uma operação por causa de câncer que teve e tal. E o que aconteceu? O hospital foi São Camilo. Eu fui lá, me surpreendi, porque quando eu vi a notícia, é isso aí, São Camilo, se precisar mais simular da China, tá? Que a operação foi feita com um robô. Aí eu estava comentando isso com o Noel, estava comentando isso com o Rodolfo, que é um amigo que aplica Botox. E a gente fez esse podcast, né? E não sei se eu te mandei. Só que, porque eu fui lá na China também, estava lá e eu queria fazer limpeza de dente. E veio, você pode sentar aí, senta aqui, veio as máquinas. Falei, calma aí, não tem ser humano aqui? Não, é uma nova modalidade. Aí eu falei, gente... tá um pouco assustador já o negócio. Só que eu vi isso na China, não vi no Brasil. Eu não vi ainda um robô operando, só em filme que eu vejo isso. Aí vi no Brasil, eu falei pro Rodolfo, que nem você, é o que você falou, você me lembrou, né? Falei, Rodolfo, vamos fazer um podcast. Por que o podcast? Porque chinês está querendo perguntas sobre Botox. É a mesma coisa. Por que eu tô aqui, gente, hoje na PUC? Por que eu tô aqui? Porque chineses estão perguntando sobre tecnologia. Estamos na faculdade PUC. É a única do Brasil de tecnologia? Não? Tem várias. Bom, mas eu exalto aqui, eu gosto daqui. Ponto final. E eu vejo isso e fiquei assustado. Aí quando eu fui no meu amigo Dr. Rodolfo, eu falei, tem alguma chance de vir algum robô e aplicar Botox no seu lugar? Foi uma conversa rápida e ele falou, talvez sim, talvez não, mas é difícil do homem errar, são algumas coisas, detalhes. Tudo bem,
Agora eu fui lá no São Camilo e conversei com o meu amigo lá, né? É o Irineu, beijo Irineu, força aí. E ele falou, na verdade, eu estava aqui com minha esposa, a Ana e tal, e veio um grupo de doutores, o engenheiro da máquina, quem importou a máquina, os doutores, e o cara com controle. Tem, como se chama, é a prótese, quando você vai testar no bonequinho, tem a prótese, ele falou, a gente vai testar no boneco, e você vai ver que é tudo certinho. Nós temos 2 alunos aqui que abriram a empresa de fazer isso. Você faz a ressonância magnética, pega a imagem do tumor, imprime na impressora 3D e treina o robô nessa impressão. Pô, um dia convida para fazer um podcast junto, cara. Entendeu? Tem que fazer. Sensacional. Eles estão em Portugal agora. Estão indo lá. Tá bom, já. A gente tem que ir lá então. E aí, essa é a empresa deles. Aí o Wagner é startup. Tem que criar, tem que ter a cultura empreendedora, porque... E os alunos desenvolveram o projeto aqui. E é isso daí. Você treina antes no modelo, para quando for no ser humano, você já sabe onde estão as doenças. Porque aquele modelo impresso é a réplica do corpo daquela pessoa que vai ser operada. Então você sabe quando tem uma ligação, onde vai ter um músculo mais difícil de passar. É sensacional. É sensacional. A gente não manja de medicina, gente, mas a gente manja de tecnologia aqui. Quem vê esse podcast com certeza deve amar tecnologia. Inclusive a máquina se chama Da Vinci. Da Vinci? Para quem quiser. Nós temos em torno de 80 robôs Da Vinci no Brasil todo operando. A grande maioria está aqui na cidade de São Paulo. Isso é uma coisa bacana, que talvez dê certo aqui com o Wagner, gente, a gente vai fazer, né? Você tem a Everlink, né? Não é que tem a empresa Everlink, mas tem lá os seus contatos. E o que eu posso trazer? Eu sempre venho aqui. Todas essas coisas de startup, legal, eu não sei se é preciso de investimento, precisa de divulgar, né? Os rapazes que você fala estão desenvolvendo uma coisa inimaginável, mas alguém está desenvolvendo, porém, claro que eles precisam de uma força para injetar e virar real. A gente pode fazer a coisa bacana, entendeu? Entre aqui, entre a China e onde der. Porque o chinês também ele fala, nossa, deve ter tecnologia no Brasil, só que a gente não sabe aonde buscar. Mas já me lembro, já toco nesse assunto. E aí a gente estava lá no hospital com o Irineu, e eu falei, como foi a operação? Ele falou, então, foi rapidinho. Eu falei, rapidinho, quanto? 1 hora ou menos. E aí, qual que é o doutor? Eu posso ir lá agradecer ele? Então, vai agradecer o robô? Aí, tem um médico atrás ali pilotando. Isso. Aí eu falei, é o robô, só que a Ana, que é a esposa dele, me falou, não é bem assim que funciona, tem uma pessoa lá, tal, bem especialista, tal. E eu falei, o que você achou disso, Ana? Me fala as 2 fases. O primeiro, o medo, e o novo. Só que ela falou dela, né? Eu senti medo, mas é isso, é aquilo. Eu gostei porque foi rapidinho, foi seguro. Segundo o doutor, a chance de um robô errar é praticamente nula. Não treme. Tem erro? Tem. Mas erra menos que o ser humano. Porque os procedimentos são... você tem que seguir mais regras, mais procedimentos. Exato. Você quer... E isso é uma coisa legal, porque no final da década de 90, a gente já tinha um projeto aqui na universidade, junto com o FAPESP, USP, com o Unicamp, Unesp, de telemedicina, onde a ideia era, eu sou um médico especialista, você está aqui em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, e de lá eu faço a sua cirurgia aqui com o robô, porque eu vou operar o robô do Rio de Janeiro. Já vi. E fazendo a cirurgia em você aqui. Eu já vi essa parte, Daniel. Vou falar um segredo agora. Quando estava na pandemia, eu tinha que ensinar os chineses a se virarem no Mercado Livre. A gente já vai discutir sobre isso. E tinha uma aluna que ela tinha que injetar insulina. E, bom, eu fui lá para casa da família, com o pai e a mãe, e era telemedicina. E aí a moça falava, coloca aqui,
ela ligava, só que ela, na hora, ela fez com o WhatsApp, não tinha outro jeito. Sim. Então tá bom, fizemos. Aí eu sei o que é isso, porque eu já vi isso em hospitais. Enfim, a operação correu tudo certo e a fala final que eu falei pro Irineu, eu falei, você gostou da operação? Ele falou, adorei. Repetiria? Ele falou, tomara que não, mas recomendo para todo mundo. Mas é que hoje o robô não faz todos os tipos de cirurgia. São algumas cirurgias que ele faz. E o começo dos robôs ainda tinha um problema, algumas infecções hospitalares, porque a higienização do robô, quer dizer, é um aprendizado e avançamos bastante, está bem, muito bom. Eu sei essa parte, Daniel, porque assim, eu não sei, tem inteligência artificial, mas eu acho que robô muitas vezes, eu não sei se é produzido no Brasil ou na China. Não sei se... Vamos entrar nessa parte de comércio exterior e muitas vezes eu vejo que muitos doutores estão lá na China também. E eles falam que compensa e aí cai nessa higienização para cá. Mas no final vai precisar do... Porque você me lembrou agora falando nisso, quando o robô ele vem, você precisa injetar o algoritmo também, traduzido para cá. Não é fácil fazer. Eu já vi isso na própria fábrica. Tem brasileiro aqui, gente, que já foi para a China, levou o óculos da Apple. Porém, levou, sabe essa mesa aqui que a gente tem de podcast? Levou todo desmontado em fotos. E a ideia do grande amigo lá foi, eu quero produzir, como eu falei para vocês, o óculos da Apple, porém, num custo bem menos. Que encerraram agora essa produção, né? Eu não sei ainda se mudou. Eu vi alguma coisa que eles falaram que não vai dar mais continuidade. Se eu tiver errado, depois me fala, tá bom? E, claro, o chinês na fábrica falou assim, vai ser em chinês. Você quer traduzir? Você tem esse software aí? Você tem? Ele não perguntou se quer fazer. Você tem isso? Você tem os códigos? Na verdade, o que ele falou, você quer o código, a placa? Traz pra cá. Só que o cara falou, vocês vão copiar. Sim, cara, mas abre o jogo, senão não dá para fazer o óculos, o protótipo. A maioria, quando vem um produto de tecnologia, eu ouço isso. Por exemplo, vem os celulares da Huawei, da Xiaomi, tem que instalar esse protótipo. Senão não tem como traduzir. Mas hoje tem inteligência artificial, tá bom? E vocês, caso tiver uma empresa grande assim, vocês ajudam a fazer isso ou não? Aqui, ou não tem nada a ver? Não, ajuda, né? A gente teve um projeto no passado, a gente ajudou a fazer tradução de coisas que ainda não tinha IA. E a ideia aqui é que a gente consiga construir, né? Eu tenho um aluno que tem um projeto de mestrado, que eu oriento, e ele está fazendo o que a gente chama de gêmeo digital, né? Para ser uma plataforma de aprendizagem de indústria 4.0. Você falou assim. São dois braços mecânicos, um troca a pecinha para o outro e você gerencia com a máquina, né? Mas eles construíram todo o protótipo, construíram tudo, assim. A nossa dificuldade no Brasil é o preço das coisas. Eu quero comprar uma coisa eletrônica, tudo é muito caro. A gente não tem produtores de sensores no Brasil, são assim, pouquíssimas fábricas, não faz. Ele briga comigo porque eu falo que a gente tem que pesquisar sensores e ele fala, não, vamos fazer outras coisas. Eu falo, não, nós ainda vamos fazer isso. Porque para mim é assim o futuro, pensando em cidades inteligentes, pensando em casa inteligente, carro inteligente, essas coisas. Se não tiver sensores, e isso é uma cópia do ser humano, nós temos 5 sensores, olhos, tato, cheiro, o paladar, então a gente precisa de sensores. E quais sensores, né? Eu não quero desanimar ninguém, mas muitas vezes o pessoal me fala que eu sou mestre em fazer isso. A gente vai viver isso? Vai? Não sei. Se pegar hoje, as pessoas estão chegando em 100 anos. Por exemplo. Esses dias tinha uma moça que falou, minha tia está fazendo 105 anos. Com próteses, com a medicina, com uma série de coisas, a tendência é a gente aumentar ainda mais. A gente não sabe se vai ter sistema público que atenda mas a gente, mas a tendência é a gente viver muito mais com uma qualidade de vida melhor. Mas o que eu vou trazer uma coisa mais polêmica aqui, né? Aí o cara vai falar só para chamar a atenção no YouTube. Não.
É que nem o Wagner fala de incentivo, quando a gente tocou no assunto da Bolívia, e os bolivianos falam, mas fazer negócio com o Brasil, não sei o quê, mas... Enfim, quando eu me refiro se a gente vai ter isso ou não, quando a gente vai para fora e importa essas coisas, ou a gente quer fazer aqui, a gente tem incentivo do governo? Ou mais ou menos, ou sim ou não, ou tem que fazer mais por própria conta? Tem caminhos, às vezes tem épocas, tem mais incentivo, menos incentivo. O empresário brasileiro tem, assim, eu vi uma palestra um tempos atrás aqui na Faculdade de Administração, dentro da PUC, que hoje, por exemplo, a Coreia do Sul tem, não sei hoje, já faz mais de 2 anos, mas naquele momento tinha 710 robôs para cada 10 mil habitantes. O Brasil hoje tem 12 robôs para cada 10 mil habitantes. Então, a gente tem eu não vejo isso como um olhar ruim, eu vejo isso como oportunidade. Tem mais. Como que a gente vai modernizar a nossa indústria, e aí sim, hoje infelizmente a gente ainda precisa de um apoio governamental, porque o olhar do empresário, as dificuldades que a gente tem, o gasto com funcionário no país é elevadíssimo, então a gente tem muito imposto, né? Então as coisas acabam ficando caras por conta disso, né? A gente tem uma dificuldade grande. Mas eu acho que assim, é um desafio para a gente poder construir, trabalhar e moldar, né? Construir políticas públicas que atendam a essa necessidade. Desabafa. Porque ele fica tenso. A gente discute muito isso. Mas eu acho que a discussão... faz parte, tem que fazer parte. Discutir isso. Por exemplo, gente, eu vivo falando que... me critiquem, tá? Viva a China, viva a China. O Wagner fala, não, calma aí, não é tudo isso não. Aí a gente fica Uber, Didi, AliExpress, Mercado Livre, fica assim. Mas é saudável, gente. É aí que sai a ideia. Vai lá. Na verdade, assim, eu acho que falta para o Brasil saber quem a gente é no tabuleiro geopolítico. Boa. Porque a gente não sabe. Então, por exemplo, vou dar um único exemplo. Pode aumentar a voz. Um monte de pessoas, e é isso, tipo, de países distintos, sempre vem falar assim, vocês com a Amazônia, vocês não sei o quê, e aí a gente fica quieto, porque a gente fala assim, me dá, pelo amor de Deus, o dinheiro da esmola, que é para a gente preservar a Amazônia, né? Sendo que isso deveria ser totalmente ao contrário. Quando alguém vier meio que falar para a gente o que fazer ou não fazer, na verdade a gente deveria falar assim, peraí, o único país no mundo que tem a Amazônia preservada do jeito que ela está é a gente. Então, abaixa a bola e aprenda com a gente como preservar. É óbvio que a gente tem os problemas, tem desmatamento, não vamos negar isso, né? Mas se comparar isso com todos os outros países, a gente está anos-luz na frente. E por o brasileiro não saber isso, a gente não consegue nem tirar proveito do petróleo que a gente fala, que é o novo petróleo, que é justamente toda essa parte de mercado verde, né? De CO2. E não tem, né? Mais volta, viu? É bom. E a gente não tem isso. Então, tanto é que as empresas certificadoras que estão aqui no Brasil, elas não são brasileiras. Tipo, são empresas de países que não têm sequer floresta, que estão aqui fazendo a análise do que a gente está fazendo. Então, peraí, está errado. Nós temos que desenvolver essa tecnologia e nós devemos ensinar os outros países a fazer isso. Só que o brasileiro tem a síndrome de cachorro vira-lata, que ele olha lá para fora e ele acha que tudo é melhor lá de fora. E não é. E aí eu falo, desculpa, o Brasil é a 7ª economia do mundo. Então você olha países que estão lá na 15ª, 16ª, 17ª, que querem falar da gente. E aí eu estou falando, inclusive, de países ali da Europa, tudo mais, que obviamente por PIB, ali per capita, é muito maior do que o Brasil. Mas se você pegar numa economia geral, a gente é a 7ª economia do mundo, né? E aí as pessoas começam a enxergar isso agora devido a algumas empresas hoje que a gente tem como player no mercado. Então, a gente tem a TOTUS, por exemplo, beleza, que é a 5ª maior companhia de software do mundo. Beleza, a gente tem a JBS, a gente tem N empresas agora, né? A própria Budweiser, que não é mais americana, né? Que é brasileira, enfim...
agora as pessoas estão prestando atenção no potencial que o Brasil tem.